Boa noite. Boa noite a todos. Agradecemos que se vão sentando, por favor. Boa noite. Boa noite a todos os convidados. Agradecemos que se sentem. Sabe onde está o jornalista? Está ali em frente. A moderadora? Está ali, no meio. A moderadora? Está aqui, ali, já vi. está ali. Onde é Está de cavalo.
buscar. Quer que segure? Eu não percebi. Mas é que afinal aquele número acho que é só mesmo para conseguir. Está bom fazer. Eu ando com o microfone, se eu preciso de alguma Não faça isto. Não? Assim nunca se pega no microfone, sempre assim. Está ligado? Está ligado, sempre. Primeira fila. Tá. Mas que se foi lugar. Já tem lugar? Não, mas eu gosto. É que eu vou-me embora cedo. Está bem. Obrigado. O balconista já cá está. Já? Não sei. Ai, já está. Monteiro Grilos. Monteiro Grilos. Casal. Olá! Olá! Estás bom? É aqui. Lateral esquerda ali. Ainda sentados, mostravam. Já mandaram isso ao ar para se sentar. Temos mesmo a arrumar as pessoas. Nós estamos já no ar. Nós estamos no ar. As pessoas estão a ver e estamos a arrumar.
Miguel Magalhães, Miguel Miranda. Então não é. Pronto, então está bem. Então deixa estar aqui.
João. João. Senta aí. Boa tarde então a todos. Vamos dar início à apresentação do livro Prevenir Doenças e Conservar Saúde, do Dr. Francisco Jorge. E a apresentação vai ser feita pelo professor Daniel Sampaio, Sr. Professor. Por si? E por mim, mas primeiro é o Sr. Professor Daniel Sampaio. Pode? Começo já? Sim, sim. Pensei que ia fazer uma introdução um bocadinho. Não. Mas eu gostava de fazer uma introdução. Ai.
Não, mas há Mas uma não era pequena... isso que tinha ficado não, combinado. é fora. Não, é título, diria, de organização. Bem, nós acabamos de saber que o Presidente Jorge Sampaio vem a caminho e, portanto, é preciso organizar depois aqui, enfim, o dispositivo, mas também porque o Conselho de Estado julgo que terá terminado. O Conselheiro Marcos Mendes igualmente. Portanto, eu pedia, uma vez que não estou em condições de receber nem o Presidente, nem o Conselheiro, nem a Ministra Maria Manuela Leitão Marques, confirmou que vinha. Ora, o Presidente Sampaio acaba de chegar. Por aqui. Vem aí. Senta para lá. Aqui. Onde é que está? Acho que foi para a outra sala. Não. Podem fazer o favor, Filipa. Pode dizer ao Presidente Sampaio que é aqui o lugar, tem aqui o lugar. Está bem, já vem. E o Sr. Conselheiro Marcos Mendes e a Ministra Maria Manuela Leitão Marques. E a Sra. Secretária de Estado tem aqui o seu lugar. Já está. Secretário de Estado, faz favor. Tem ali ao lado a sua colega da Defesa Nacional. Isto hoje está... Meus primos, muito obrigado. Portanto, temos que... Sra. Secretária de Estado, obrigado por ter vindo. Já sei que a Ministra está com os sindicatos. Esperemos que tudo acabe em bem para todos. Bem, e falta só, portanto, a Ministra Maria Manuela Leitão Marques, que está a chegar, e o Presidente que fica ao pé de sua mulher. E por isso eu gostaria que esta introdução, enfim, houvesse um compasso de espera. Como eu tinha aqui algumas questões aqui a salientar, para efeitos de economia de tempo, talvez fosse melhor arrumar este aspecto da introdução, se me autorizar. Acho muito bem, ele disse, sim, senhora. Bem. Aliás, eu acho que era preferível não me ter convidado para vir aqui moderar. Não. Vá lá, Não. Ana, não. Não. Acabei de dizer Ana. Senta-te ali. Filipa. Peço desculpa. Bem, eu naturalmente, eu não vou fazer nenhum agradecimento. Eu tenho é que destacar aspectos muito sumários, pontuais, diria. Em primeiro lugar, não estava à espera nem que as salas fossem tão pequenas, nem estava à espera da claque ser tão grande. E por isso começo por pedir desculpa a todos, porque houve aqui, enfim, alguma perturbação nas arrumações, como sempre acontece. Portanto, mais uma vez, fica aqui a minha palavra de agradecimento em relação a todos aqueles que compareceram, apesar destes arranjos de última hora. Queria agradecer também às e aos membros do Governo aqui presentes. Tenho muito gosto em estar com a minha amiga Raquel Duarte, Secretária de Estado da Saúde, a minha amiga Rosa Monteiro e, igualmente, a Secretária de Estado da Defesa Nacional, que, por sinal, é quem, digamos, olha de longe para a Cruz Vermelha Portuguesa. Muito bem-vinda a esta sua casa. E tenho também muito gosto em ter aqui os bastonárias, as bastonárias, os bastonários aqui presentes, ligados à saúde, os meus antecessores, nomeadamente Constantino Saclarides. Gosto muito de ter aqui também as deputadas, como veem, é uma deputadas multicolores, e naturalmente a família. Tenho aqui representado todos os ramos da família, em termos dos 4 avós, a avó materna, o avô e a avó maternos, o avô e a avó paternos. E tenho muito gosto nisso. Obrigado a todos por terem vindo, porque estes momentos, apesar de não termos a seguir o chamado Porto de Honra, por razões que calculam, não foi possível organizar, mas a verdade é que também serve para convívio e reencontrarmos amigos, muitos deles que não vemos há longa data. Para mim, tenho um prazer especial em ter aqui... Não, é ali ao pé da mulher. É aquela ali, agora ali. Não.
Oi? Estava eu a dizer, e vou acabar, tenho muito gosto em estar aqui com os dois filhos do meu principal mestre, porque para além do meu pai, que me ensinou a fazer medicina de nível individual, a diagnosticar doenças e a tratar os doentes, tenho aqui que prestar homenagem ao meu mestre de saúde pública, que eu acabei depois por suceder em termos da Direção-Geral da Saúde. Estão aqui os dois filhos, amigos de sempre, Jorge e Daniel. Queria agradecer especialmente a eles e a todos, está aqui muita gente, agora podia aqui dizer, bem, está aqui a Filomena, está aqui a Madalena, estão aqui os meus tios. Agora aqui, podes apresentar o teu próprio livro. Exatamente. Tem aqui. Não é Dulce. Pode continuar. Não vou fazer Aliás, isso. eu acho que eu não vou fazer mais nada. Não vou fazer. Acabei. Mas compreendo que tinha que dizer essas palavras. Podemos então? Podemos então começar, Dr. Francisco Jorge? Sim, por mim acabei. Professor Daniel Sampaio, dou-lhe então a palavra. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença tão numerosa neste lançamento do livro do Francisco Jorge. Eu vou tentar fazer uma apresentação tentando esquecer que eu apresento este livro, ainda por cima com muitas referências ao meu pai Arnaldo Sampaio, que já foram feitas e que foi um dos mestres do Francisco Jorge. Portanto, tentando, como psiquiatra, autorregular as minhas emoções, vou tentar fazer uma apresentação que é, no fundo, um guia de leitura para este livro. A primeira coisa que eu queria dizer é que este livro fazia falta. Era preciso um livro pequeno, de acesso fácil à leitura e que resumisse os princípios fundamentais da saúde pública, que estão bem expressos logo no título, quando se diz prevenir doenças e conservar a saúde. No fundo, é esse o grande objetivo da saúde pública e que desde os bancos da escola, desde a minha infância, eu ouvi falar o meu pai e depois em muitos diálogos que existiram entre o meu pai Arnaldo Sampaio e o Francisco Jorge. Eu vou, portanto, fazer um guia de leitura, no sentido de, para todos os que aqui estão, poderem ir seguindo o livro, à medida que eu vou falando, e depois poderem, de alguma forma, abrir caminho para a discussão deste livro. Este livro, pela sua dimensão, é um ponto de partida. Muitos destes conceitos que aqui estão, com certeza que o autor teve limitações de espaço, portanto, é um livro de 100 páginas, e é justamente essa a função deste livro, este ensaios da Fundação. Pretende-se pedir a um especialista que possa condensar num número restrito de páginas os conceitos fundamentais e, a partir daí, poder lançar a discussão sobre o tema de saúde pública. O livro distribui-se por 4 capítulos: a introdução, os níveis de prevenção e determinantes, os desafios principais para o futuro e as conclusões. A introdução começa pela definição de saúde pública, que justamente tem como pilares principais a prevenção da doença e a promoção da saúde. E depois o Francisco Jorge faz uma breve incursão histórica sobre as grandes pessoas ao longo dos séculos que foram determinantes nos principais conceitos da saúde pública, desde o Pedro Spano, o Papa João XXI, depois em Portugal o Ribeiro Sanches no século XVIII, recua depois para a Grécia, para Hipócrates, que é muito importante para todos os médicos, e depois dá a evolução da medicina ao longo do tempo e aquilo que nós hoje podemos justamente ver dessa evolução da medicina. Logo na introdução, o que tem muito a ver com o autor e com a militância cívica que o autor sempre teve ao longo da sua vida, eu sou testemunha disso desde os 17 anos, o empenhamento social do Francisco Jorge, não só nas causas da medicina, mas nas causas sociais, e justamente logo na introdução ele fala da noção de gradiente social, em que muito claramente diz os ricos vivem mais tempo do que os pobres. E mais diante diz, dentro desta linha, aquilo que é fundamental para a saúde pública, que é alcançar bem-estar social, tornou-se uma finalidade da saúde pública. E neste aspecto a saúde pública cruza saberes da sociologia, da psicologia, de muitas áreas do conhecimento que têm por função justamente promover o bem-estar social. É difícil nós termos uma boa saúde pública se não tivermos justamente este bem-estar social.
Depois, o livro é muito curioso porque no decurso do seu pensamento, de vez em quando, há como que umas surpresas. E logo na introdução há a surpresa muito bem-vinda de recordar o nosso comum amigo João Lobo Antunes e a repercussão que teve os seus escritos sobre ética. E justamente neste período em que nós ouvimos tantas reflexões sobre o que é verdade, o que é mentira, sobre as fake news, sobre aquilo que é realidade, e vivemos numa época em que, de facto, muitas vezes não sabemos exatamente qual é a realidade, se é a realidade que está à nossa frente, se é a realidade virtual, e justamente esta dimensão ética na sociedade atual é cada vez mais premente. E justamente Lobo Antunes falou muito sobre as questões de ética ligadas à medicina e à bioética, portanto, foi com muito gosto que vi aqui evocar o nosso amigo. Eu diria, lembrando a definição de ética do Fernando Savater, que é a definição mais simples de ética, vem aqui uma definição mais erudita, mas eu gosto muito da definição do Savater, ética é a arte de viver. E quando nós pensamos na ética como a arte de viver, nós pensamos que, no fundo, nós somos capazes de determinar, de decidir, de escolher, de pensar livremente, mas temos que ter sempre a dimensão do outro. E é justamente nesta procura do equilíbrio do outro que este livro abre no seu capítulo da introdução. O segundo capítulo diz respeito aos níveis de prevenção e aos determinantes em saúde. O Francisco escolheu a designação clássica de prevenção primária, secundária e terciária. Podia ter escolhido uma classificação diferente, a prevenção universal, seletiva e indicada, que nós usamos muitas vezes em campanhas de prevenção e em projetos de prevenção, mas justamente porque está a falar para o grande público, talvez tenha sido melhor esta opção de falar de prevenção primária e de prevenção secundária e terciária. Na prevenção primária, há os tópicos fundamentais, são aqueles que são conhecidos todos, mas que é muito importante insistir para o público, a questão do sal, a questão do açúcar, a questão do tabaco, onde o Francisco Jorge, como Diretor-Geral de Saúde, teve um papel muito determinante, a questão da alimentação e do exercício físico, a questão da vacinação, e aqui, mais uma vez, evoco Arnaldo Sampaio, que começou a gerir justamente o Plano Nacional de Vacinação, mas que hoje em dia, tantos anos depois, estamos a falar em 1965, tantos anos depois, ainda temos pessoas que acham que é importante não vacinar os filhos, e esta luta pela vacinação e pelo plano de vacinação com responsabilidade cívica, mas também com evidência científica sobre o que é importante vacinar, é uma luta que não está de maneira nenhuma encerrada. Depois faz uma referência à educação sexual, e aqui são os meus interesses pessoais. Tenho pena que não tenham desenvolvido este tema, porque é sempre bom dizer, estão aqui tantas figuras conhecidas, antigos dirigentes, atuais dirigentes do Ministério da Saúde, com certeza futuros dirigentes do Ministério da Saúde, quem sabe, ou de outros ministérios. É importante dizer que nós tivemos 10 anos de completo retrocesso na área da educação sexual. E é importante denunciar isso publicamente, porque a educação sexual é um problema de educação. É um problema aqui, mais uma vez, de ética, de arte de viver. E impressiona verificar como nós conseguimos, na sequência de um grupo de trabalho que eu coordenei, mas está ali o Miguel Oliveira da Silva, meu querido amigo, que integrou esse grupo de trabalho, e como nós fizemos um trabalho que eu acho meritório, de ter falado com muitos professores, pais e alunos, que culminou numa lei da Assembleia da República em 2009, e essa lei tornou a educação sexual obrigatória, mas atenção, nós propunhamos que houvesse outras áreas muito importantes na escola, que têm a ver com a alimentação e exercício físico, como o Francisco Jorge falou, a área da prevenção dos consumos tóxicos do álcool e das drogas, a área da violência meio escolar, que é sempre uma questão tão pertinente, e a educação sexual. A educação sexual é obrigatória em Portugal, mas pela lei da Assembleia da República, mas curiosamente tivemos 10 anos de completo recuo em relação a essa área. E isso é uma responsabilidade dos governos que para lá passaram, inclusive a do atual, que não tem feito aquilo que eu acho suficiente sobre esta área, e é fundamental que se faça, porque está de facto em jogo
não só o relacionamento entre os nossos jovens, como o relacionamento com os nossos pais e, no fundo, mais uma vez, a arte de viver. Na prevenção secundária, que é, no fundo, o diagnóstico precoce e o começo rápido do tratamento, há vários exemplos de intervenções que estão muito bem explicadas no livro: a obesidade, a diabetes tipo 2, a hepatite C, todas as situações de rastreio e identificação precoce. E há uma questão que talvez não esteja suficientemente desenvolvida no livro, com certeza por limitação de espaço, que é um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde, que é o acesso ao tratamento. Nós sabemos que o acesso ao tratamento é uma das dificuldades maiores que têm os utentes de saúde. Eu gostaria que os utentes de saúde tivessem mais literacia em saúde e pudessem eles próprios escolher o seu percurso, que eles pudessem delinear um percurso daquilo que é necessário para promover a sua saúde, conservar a sua saúde e evitar as doenças. Para isso precisamos de aumentar a literacia em saúde. Recentemente houve um estudo que demonstra como a literacia dos portugueses é muito fraca e, sobretudo, temos que garantir não só a questão do médico de família, que é tão falada, é a questão da possibilidade de se marcar rapidamente, por exemplo, uma consulta de especialidade. Esta é uma das grandes dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Depois, na prevenção terciária, tem a ver, como todos sabem, com a reabilitação, a reinserção no local de trabalho ou na comunidade, bem como a redução da incapacidade. Está muito bem explicada a questão da carga global e os anos de vida potencialmente perdidos. Há uma referência que, por razões pessoais, também achei curta, mas eu percebo as limitações de espaço que tem a ver com a dependência da internet e com esta geração, que agora já se começa a chamar Generation Gap, que é uma medida de prevenção fundamental que deve começar muito precocemente, deve começar nos bebés, onde os bebés começam a manipular o telemóvel dos seus pais e os primeiros tablets, e, portanto, é uma questão, mais uma vez, de educação e, mais uma vez, de saúde pública, porque nós precisamos de perceber que vivemos numa época de transição. Em relação às tecnologias, nós estamos a adaptar à importância dessas tecnologias, mas temos que educar. Temos que educar para os média, temos que educar para a verdade, temos que educar contra as fake news, e aí a saúde pública tem, mais uma vez, um papel fundamental. O mesmo se dirá do álcool, que o Francisco Jorge refere, a importância do álcool, as campanhas que são precisas fazer na escola. Finalmente, no terceiro capítulo, temos os desafios principais para o futuro, que estão muito bem enunciados, direi apenas alguns: a resistência das infecções aos antibióticos, as alterações climáticas, a qualidade ambiental, o problema das doenças crónicas, doenças oncológicas, doenças do coração e cerebrovascular, respiratórias crónicas, diabetes tipo 2, obesidade, demências. Aqui, mais uma vez, entram os meus valores, não consigo aqui ser neutro. E, portanto, o livro talvez devesse ter um bocadinho área mais desenvolvida no campo da saúde mental e, mais uma vez, fazendo apelo às pessoas que têm responsabilidades e que estão nesta sala. A psiquiatria e a saúde mental em Portugal vivem momentos de grande dificuldade, de, mais uma vez, acesso, de falta de apoio às famílias dos doentes mentais graves, de dificuldade dos cuidados primários poderem dar uma resposta na patologia psiquiátrica menor, mas que é mais prevalente, que é a ansiedade e a depressão. E, portanto, ainda bem que o Francisco Jorge incluiu aqui as demências, e eu acrescentaria, sobretudo, pensar nas famílias dos doentes mentais graves e a questão da patologia menos pesada da ansiedade e da depressão. Finalmente, entramos nas conclusões. As conclusões, temos um esquema final na página 103, que nos diz aquilo que é fundamental em saúde. É como se numa página o Francisco Jorge tivesse conseguido resumir todo o seu pensamento e aquilo que é importante fazer nos diversos setores para prevenir doenças e conservar a saúde. E é um esquema que está feito como um fluxograma das coisas que se devem fazer e daquelas que se podem somar para obter ganhos em saúde, no fundo, o grande objetivo das políticas de saúde. Faço uma crítica, uma apreciação global. É um texto muito claro, tem os principais princípios da saúde pública muito bem enunciados.
A leitura do livro é muito fácil, o que não significa que o livro não tenha profundidade, porque a tem, mas mais uma vez acentuo que se trata de um livro para o grande público e, portanto, estes conceitos têm que ser muito bem explicados. Está muito certo no diagnóstico e muito preciso nas intervenções necessárias. Por exemplo, tem uma reflexão muito pertinente na parte final sobre o papel da ADSE e sobre a questão da suborçamentação crónica do Serviço Nacional de Saúde. E aqui não posso deixar de dizer que ouço por vezes falar do Serviço Nacional de Saúde como se fosse uma entidade estática e tivemos que pensar agora no Serviço Nacional de Saúde como ele foi fundado por António Arnaud, com todo o respeito por António Arnaud e por todas as pessoas que puderam em marcha a ideia do Serviço Nacional de Saúde, que é uma ideia absolutamente fundamental da nossa democracia. Mas é preciso alertar constantemente que o Serviço Nacional de Saúde, neste momento, tem problemas muito diferentes da altura em que ele foi criado. E deve ser pensado, e a oportunidade que nós temos agora de discutir a Lei de Bases da Saúde é um momento muito importante para fazer esta reflexão, porque o Serviço Nacional de Saúde tem problemas agora completamente diferentes do que tinha nos anos 70. Temos pessoas a viver muito mais anos, temos doenças ligadas ao estilo de vida que são muito importantes e que consomem recursos, temos um desenvolvimento extraordinário da medicina que implica uma tecnologia de intervenção cada vez mais sofisticada e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde de 2019 tem que ser pensado à luz dos princípios fundamentais que o lançaram, mas com a devida modernização. Não se pode fazer demagogia acerca do Serviço Nacional de Saúde, querendo que o Serviço Nacional de Saúde esteja igual àquele que partiu no seu ponto de partida com o seu fundador, António Arnaud, e das pessoas que o acompanharam. Este livro, e que mais uma vez entra os meus valores, tem talvez duas lacunas. Uma é a saúde escolar. A saúde escolar é fundamental e nós sabemos, quem frequenta as escolas, eu apesar de estar reformado, continuo a ir muitas escolas básicas e secundárias, e nós vemos que a saúde escolar é muito pobre, que as pessoas que estão nas escolas têm muita dificuldade em promover a saúde, em levar os jovens a consultas. Portanto, toda a dinâmica da saúde escolar tem, obviamente, que ser revista. E a saúde mental, que eu já referi, que é, de facto, uma área absolutamente decisiva. Qualquer das pessoas presentes nesta sala teve na sua família um problema de saúde mental. Em cada 5 portugueses, um terá um problema de saúde mental ao longo da vida. Como psiquiatra, não posso deixar de dizer, neste momento, a importância da psiquiatria e da saúde mental para o bem-estar dos portugueses e a promoção de uma saúde mental como absolutamente decisivo para o futuro. E termino com uma surpresa. Essa surpresa é a homenagem ao meu pai, Arnaldo Sampaio, mas é, sobretudo, uma homenagem ao Francisco Jorge. O meu pai dizia que o Francisco Jorge era um exemplo, com outros colegas do Francisco na altura, o Cardoso Ferreira, o Mário Durval, outras pessoas que trabalharam com o meu pai. O meu pai dizia que eles eram um exemplo porque tinham conseguido sair de Lisboa e tinham ido trabalhar para a província. E dizia-me sempre isso. Dizia-me até a mim que eu devia ir fazer psiquiatria na província. Eu isso nunca fui fazer. Mas esta ideia de poder trabalhar junto às populações é uma ideia fundamental da saúde pública. E talvez eu permita esta posição pessoal de trazer para aqui um texto do meu pai, mas quero homenagear basicamente o autor deste livro, o meu amigo Francisco Jorge. E vou-vos ler de 1963 como é que o meu pai achava que deviam ser os serviços de saúde. Eu próprio fiquei impressionado quando nos trabalhos do meu pai fui encontrar este texto. E, portanto, esta é uma oferta que eu faço ao Francisco Jorge e é também uma oferta que eu faço a todos os presentes e que passarei a ler, para terminar. Isto é publicado no jornal O Médico e é um diálogo absolutamente extraordinário entre Arnaldo Sampaio e Gonçalves Ferreira. É um diálogo absolutamente inspirador, em que um deles fazia perguntas e o outro respondia. Sampaio, como Arnaldo Sampaio respondia, e o texto termina com perguntas que Arnaldo Sampaio faz a Gonçalves Ferreira e Gonçalves Ferreira depois responde. Seria tão bom fazermos isto, fazermos um diálogo entre pessoas que estudam as questões de saúde e os serviços e as pudéssemos dialogar
com tempo, sem a pressão dos média e pudéssemos ouvir o que cada uma dessas pessoas tem para dizer. Então, muito rapidamente, e para terminar, eu vou dizer. Arnaldo Sampaio, em minha opinião, os serviços de saúde devem obedecer aos seguintes princípios. A linha A, serem ativos, dinâmicos, possuírem iniciativa e não atuarem só depois de serem solicitados. A linha B, os serviços de saúde, ou melhor, o seu pessoal, precisa ter uma doutrina que oriente os planos a realizar. A linha C, os serviços de saúde devem ser definidos de modo a englobar desde a promoção da saúde até à recuperação, isto é, as atividades dos serviços de promoção, prevenção, tratamento e recuperação devem ser planeadas em conjunto, de modo a terem maior eficiência dentro da maior economia. A linha D, da linha precedente, deduz que a profilaxia deve obter a primazia em todos os programas e, dentro dela, dar preferência ao combate das doenças ou das disfunções sociais, dos quais se conheça bem a ecologia. A linha E, os serviços de saúde devem ser dotados de centros pilotos onde se investigue. A linha F, todo o pessoal dos serviços, ou pelo menos o dirigente, precisa de estar imbuído de espírito científico para observar com critério os fenómenos, de modo a poder influenciar a opinião pública no sentido desta convencer os governantes a dotar os serviços com as verbas e facilidades necessárias à execução de bons programas. Eu delicio-me com isto, porque é, no fundo, a investigação científica que vai tirar os princípios gerais para influenciar a opinião pública e a opinião pública é que vai poder influenciar os dirigentes dos políticos para podermos ter bons programas. E, finalmente, a linha G, o treino do pessoal, tornando cada vez mais competente, deve ser uma preocupação dominante dos dirigentes. Daí a necessidade dos serviços de saúde reivindicarem o direito de poderem intervir no ensino. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Obrigada, Sr. Professor. Bom, se o Dr. Francisco Jorge não me interromper, eu posso continuar com o alinhamento que tinha. É um trauma passado. É um trauma presente. Nós íamos partir para um debate que eu espero que seja animado, porque de facto o assunto é interessantíssimo, mas antes disso é a pessoa incapaz de ficar calada e não vos falar um bocadinho deste livro, porque aquilo que o Sr. Professor Daniel Sampaio disse é um discurso de um académico e de alguém que está dentro do sistema de saúde. O que eu senti quando li este livro é que me arrumou as ideias. E é isso que eu acho que é extraordinário neste livro do Dr. Francisco Jorge. É um livro extraordinariamente simples, muito eficaz e que acaba por arrumar as ideias de quem, habitualmente e regularmente, vai ouvindo coisas sobre o que é saúde pública, as determinantes na saúde pública, o que é que nos poderá ou não fazer ficar mais saudáveis. E ele consegue isto neste livro. Eu tenho muito francamente, eu sei como jornalista não me fica muito bem dizer isto, mas eu vou dizer, eu acho que a Fundação está de parabéns por ter feito este livro e julgo que era muito bom que outros livros do género fossem feitos. Depois outra coisa que é, eu acho que este livro devia ser o ponto de partida para a educação em saúde nas escolas. Ou seja, quando nós falamos e quando ouvimos peritos e especialistas dizer que todos aqueles bons indicadores que nós temos têm a ver com decisões políticas que foram tomadas, nomeadamente, ou particularmente na área da grávida ou da mulher e na área da criança, percebemos, depois ao ler este livro, que se outras decisões forem tomadas, se calhar teremos menos doenças cardiovasculares, teremos mesmo menos demências, teremos, se calhar, uma maior qualidade de vida que hoje em dia não temos. E depois há aqui uma coisa que o Dr. Francisco Jorge me pôs a pensar e que me deixou extraordinariamente emocionada, que ele diz, quase no final do livro, que é preciso, de facto, que os decisores políticos avancem e que não tenham medo de avançar. As palavras não são estas, mas é esta a leitura que eu faço. E diz uma coisa muito engraçada, que diz que é preciso não esquecer, que é preciso pensar e ter em conta
a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, mesmo que isso desassossegue políticos e decisores. E com este desassossego, eu partia para a pergunta que lhe vou fazer, que é: estarão as nossas instituições e as nossas entidades preparadas para este desassossego que é preciso? O prognóstico está feito e o diagnóstico também. O que é que falta fazer? Quer dizer, estamos nós preparados ou não para avançar ainda mais em termos de saúde pública? Bem, a resposta, não vou, por economia de tempo, não vou fazer mais agradecimentos, mas a resposta é simples. Precisamos de mobilizar todos. Mobilizar mesmo os reservistas. Todos têm que participar. Trata-se de uma luta de natureza napoleónica, temos que conquistar, porque senão temos problemas graves, muito graves, mais graves do que todos aqueles que possam pensar, em termos dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos. Portanto, é preciso mobilizar todos para decisões de investimento que são precisas agora essas decisões serem tomadas. Dou como exemplo, pergunto eu aos presentes. Estão aqui pessoas de grande responsabilidade e de grande, diria, de elevada classe. Bem, o envelhecimento da população é um fenómeno inesperado? É um fenómeno súbito? Ou, pelo contrário, é um fenómeno grave, mas que era esperado e que foi gradualmente aumentando? Portanto, há aqui, agora, não nos podemos agarrar a este problema. A população está muito envelhecida, temos 350 mil idosos com, vejam bem, 85 e mais anos, dos quais pelo menos 150 mil têm demência. Bem, mas já sabíamos que isto ia acontecer. E quando sabíamos que isto ia acontecer, não se investiu. Portanto, o apelo que se faz é, de hora em diante, ter em conta os desafios para os próximos 5 anos, e são enumerados esses desafios, sem ordem, porque são todos importantes, os desafios que decorrem do processo acelerado das alterações climáticas. Como sabemos, houve sempre alterações climáticas, agora há um processo de aceleramento por ação do próprio homem, e tem efeitos em saúde pública comprovados. O problema da resistência aos antibióticos e as doenças crónicas têm uma total descoordenação nas curvas ascendentes epidémicas, muito preocupantes, não sabemos como interromper. Portanto, diria, não é preciso parar para pensar, é preciso, de hora em diante, que os políticos tomem decisões que visem assegurar aos nossos filhos, aos nossos netos, saúde. E a nós próprios. E a nós próprios. Mas eu estou-me a lembrar aquilo que dizia o Dr. Daniel Sampaio em relação à saúde mental. Faço jornalismo de saúde há alguns anos. Eu acho que há alguns anos que ouço dizer que é premente e urgente avançar com programas, novas políticas que resolvam o problema grave que é a saúde mental em Portugal. Não, mas é verdade, isso é chamar a atenção. O meu colega Mas aquilo Daniel que estava a falar Sampaio... agora é exatamente a mesma coisa, chamar Não, a mas atenção. tem razão, ele tem razão numa lacuna que tem a ver com a saúde escolar. E não é só a explicação da Fundação ter dado um determinado número de caracteres para serem trabalhados, não é só isso. Foi porque a forma como percebi que era necessário organizar o pensamento em torno da saúde pública, porque a razão fundamental, aliás, eu penso que a Dulce tem sempre muito... Deixe-me só ver aqui uma coisa, por favor. A Dulce tem sempre muita atenção e aquilo que eu pretendi foi mesmo organizar o pensamento. É a única coisa que me orientou. E quando digo que isto é um problema que passa pela educação e da escola, depois não vou abordar a questão da saúde escolar. Mas foi uma falha. Uma falha. Agora, em relação às demências, penso que aí não há falha, porque há um capítulo que é desenvolvido e que tenta explicar, eu penso que consegui,
bem o problema da demência, que tem uma natureza orgânica, não é da mente. O problema da demência não é um problema mental, é um problema da mente, é um problema orgânico, da neurologia e não da psiquiatria. Mas é um problema que tem uma dimensão preocupante. Porquê? Porque nós agora temos 1 milhão de portugueses com 75 e mais anos e a partir dos 85 anos a probabilidade de ter uma demência de natureza Alzheimer é muito grande, é quase 40%. Essa é a probabilidade. São raros aqueles que não têm este problema. Eu vou ler aqui, posso ler? Claro. Não, mas claro, a senhora é que manda hoje. Bem, na equação final, na fórmula final das variáveis, das determinantes, o meu colega Daniel já falou, mas há aqui um aspecto que eu penso que tem alguma importância, porque não está muito desenvolvido. É a questão da democracia. Políticas económicas e sociais. Não, da democracia. A essência da democracia. A democracia baseia-se num princípio, como sabe, vem desde a antiguidade grega, que no fundo tem uma tradução hoje, nos dias de hoje, por exemplo, na América, em Portugal também, mas menos, os jurados são escolhidos ao acaso. Na altura, Clístenes propôs que os dirigentes fossem escolhidos ao acaso da lista de cidadãos. Para quê? Para dar a oportunidade a todos, de igualdade, poderem conduzir os destinos da nação. E em saúde, temos que introduzir este princípio, que é a igualdade de oportunidades. Há igualdade de oportunidades da mãe e da criança nos blocos de partos. Ricos, pobres, todas as crianças, sem qualquer discriminação, têm acesso a excelentes blocos de partos. Tudo se passa muito bem até quase que a adolescência e depois surgem problemas graves que organizam os tratos na sociedade, o gradiente social, em função das determinantes. E nós sabemos, está demonstrado, que os pobres, aqueles que têm rendimentos baixos, têm 15 anos antes problemas de saúde, como incapacidade, doença e problemas cognitivos, a demência, antes, se compararmos uma amostra de pessoas com rendimentos baixos a uma outra amostra, em estudos prospectivos, de pessoas com rendimentos altos. 15 anos é o fosso, é o gap, como dizem os ingleses. Ora, os governantes, peço desculpa, mas estão aqui muitos governantes, não podem ignorar este aspecto. E tudo aquilo que tem que ser feito de hora em diante tem que ter em conta em diminuir o fosso que existe, porque é verdade que a pobreza, está ali, são ali os meus colegas de especialidade, a pobreza é o maior risco para a saúde. Mas, Dr. Francisco Jorge, mas aí tocamos na antiga questão, ou na velha questão, de que em Portugal, cada vez que se fala em saúde e se fala em políticas de saúde, é políticas do Ministério da Saúde. E elas são cada vez mais, e toda a gente sabe isto, ou deveriam ser intersectoriais, não é? Portanto, está comprovado, chamadas políticas em todas as... Económicas, sociais... A saúde em todas as políticas, no fundo é essa a tradução. Aliás, muito trabalho de natureza científica sobre esse aspecto. Mas nessa área nós ainda estamos muito aquém de... Demos alguns passos. Passinhos. Passos, começámos na saúde, a secretária de Estado Raquel Duarte sabe bem, associar a política fiscal à questão do consumo de alimentos com mais ou menos calorias, com mais ou menos sal, com mais ou menos açúcar, portanto, com gorduras trans ou não. Portanto, estas questões da política fiscal são hoje comprovadamente muito úteis em termos da promoção da saúde pública, mas também educativas, como nós há pouco tempo, há poucos minutos atrás, acabámos um diálogo para um jornal semanário juntos, os dois, e dizíamos que, de facto, a escola é fundamental. Não há aqui que ignorar. É a escola. Tinha um colega meu que dizia, em países que emergiam, em termos de Estado,
depois da libertação das antigas colónias, que dizia: o melhor é fechar todos os projetos e investir na saúde e esperar 20 anos. Se temos feito isso na altura, já tínhamos outros, está ali o Luís Sambo, já tínhamos outros 20 anos de pujança. Bom, eu agora partia para uma... Aliás, o Dr. Francisco Jorge pediu-me explicitamente, queria muito que houvesse um debate amplo e aberto na sala. Na sala não, nas 3 salas, porque eu acho que não sei se é possível que as outras salas, em termos de som, Não sei quem é que quer, quem é o primeiro. O primeiro é sempre o mais difícil. Está ali a comandante Lara Martins. Então, tem o microfone ali. Comandante da Marinha e é vice-presidente. Mas é comandante da Marinha de Guerra. Vou ter mesmo que entrar ao serviço, não é? Boa noite a todos. Lara Martins, membro da Direção Nacional da Cruz Vermelha, portanto não vou fazer uma pergunta ao nosso Presidente, a não ser reconhecer o mérito, a sapiência e a paciência que tem diariamente para lidar connosco, mas portanto aproveitando que temos aqui, se permite a analogia, Dr. Daniel Sampaio, o professor Daniel Sampaio, o Francisco Diores da saúde mental, digamos assim, na sua perspectiva e de acordo com o percurso que tem, no fundo, qual é, portanto, em termos de reconhecimento, enfim, do que é as causas das patologias da saúde mental, considera que quer as causas, quer as terapêuticas poderão ser de foro mais social, digamos, numa perspectiva de coletivo, ou no foro mais individual, de uma perspectiva clínica? Obrigado. Não consigo responder essa pergunta dessa forma, porque há muitas doenças mentais e cada uma deve ter um tratamento específico. O que é essencial é que se faça um bom diagnóstico. Há bocado ouviu-me dizer que existem patologias psiquiátricas que nós consideramos menor, mas que são muito prevalentes, a depressão e a ansiedade, ou melhor dizendo, a ansiedade e a depressão, que a ansiedade é mais frequente. E depois há as patologias psiquiátricas mais graves, que nós chamamos major, que são essencialmente a perturbação bipolar e a esquizofrenia. Cada uma destas doenças tem protocolos internacionais sobre o tratamento e também sobre a sua prevenção. O mais importante no campo da saúde mental e da psiquiatria é haver um sobressalto cívico que chama a atenção de todos nós da responsabilidade que nós temos como cidadãos desta comunidade para alertar para este problema. Desculpe, vou citar mais uma vez Donaldo Sampaio. É preciso que as pessoas tomem consciência que se não trabalharmos arduamente na promoção da saúde mental e no tratamento dos doentes psiquiátricos, vamos ter muitos problemas no futuro. E, portanto, para já temos que alertar as pessoas para isso. Temos que combater o estigma, porque é muito fácil, ou relativamente fácil, falar de uma pessoa que tem hipertensão ou tem uma úlcera duodenal. É muito difícil uma pessoa em Portugal dizer que tem uma depressão e que está a ser tratada por um psiquiatra. Portanto, combater o estigma é absolutamente fundamental. Depois é preciso diferenciar serviços. Temos nos centros de saúde uma oportunidade única de ter equipas constituídas por médico de família, psicólogo, enfermeiro e assistente social, que são essenciais não só na promoção da saúde e no acompanhamento da perspectiva da psicologia da saúde de muitas situações que ocorrem nos centros de saúde, e aí os psicólogos são absolutamente fundamentais e temos muito poucos no Serviço Nacional de Saúde. Fez-se agora uma tentativa de ter mais e vamos ter 40, que é uma pequena gota d'água no oceano. O bastonário da Ordem dos Eu Psicólogos sei, está a sorrir. Com o bastonário eu falo muitas vezes. E, portanto, essa é uma área dos cuidados primários em termos da saúde mental absolutamente decisiva, não só no campo das doenças psiquiátricas, mas na promoção da saúde e no acompanhamento das doenças crónicas. E depois temos que, a nível dos serviços, facilitar o acesso e melhorar o tratamento. Esta não é uma causa dos médicos nem dos enfermeiros, é uma causa nacional
que nós temos que tornar essa discussão cada vez mais premente. O Sr. Professor Braga de Macedo queria... tem que ser a seguir, desculpa. Meu nome é Eugênio Rosa. Eu gostava de colocar-lhe uma questão que é a seguinte. É um problema relativamente à literacia na saúde e de saúde. A grande assimetria de informação que existe entre o médico e o doente, que coloca perfeitamente o doente ou o paciente, podemos assim dizer, nas mãos totais do médico, e que eu muitas vezes fico com a ideia que muitos médicos consideram o doente como propriedade sua e não aceitam com facilidade, pelo menos aqui na nossa cultura, uma segunda opinião. Tenho constatado esta situação e a questão que lhe ponho é esta. Como é que nós conseguimos alterar esta situação? Como é que damos mais poder ao doente? Porque, no fundo, o que está em jogo é ele próprio e a sua vida. É a questão que eu gostava de colocar. Obrigado. Eugênio, eu tive o cuidado exatamente de colocar aqui as variáveis da fórmula alquimista para vivermos mais tempo, exatamente essa questão. Hoje há um movimento que já, enfim, já assume grande robustez na Europa, que é considerar que os resultados da intervenção de uma equipa de saúde, uma equipe médica, são em conjunto com aqueles que são alvo dessas intervenções. Isto é, são sobretudo resultados conjuntos, é uma coprodução de resultados. O exemplo clássico era a questão, todos conhecem, o acompanhamento de um diabético. Era impossível tratar um diabético se ele próprio não se tratasse assim, incluindo dar injeções. A partir daí, desenvolveu-se esta ideia da coprodução de resultados, que é a informação de todos. E hoje, todos reconhecem que é essencial. Portanto, há aqui um movimento que está... Olha, a indústria farmacêutica, que aliás está aqui representada, a Sanofi, sabe bem que é fundamental no tratamento hoje ter a colaboração dos doentes. Portanto, está a mudar, há um movimento de evolução. O Constantino costumava dizer, bem, de antes era a relação médico-doente com essa característica, hoje é mais uma relação de uma equipa, não do médico, mas de uma equipa que aborda as questões. Isso é verdade. Dr. Francisco Jorge, mas essa questão, desculpe interromper, levanta-nos uma outra, que é está o doente, o utente cidadão, na mão de toda a informação, para poder... Isso é bom, é ótimo. Não, estou-lhe a perguntar se está ou não. Está o quê? Neste Tem que momento, estar? Não, ainda não está, mas caminha para lá, tem que ser. Bem, nós somos do tempo em que um diagnóstico de uma doença oncológica não era dito ao doente. Eu lembro-me dos nossos professores dizerem, aquele era médico e foi enganado até ao fim. Bem, isso já não existe. Diagnóstico de uma doença oncológica é dito ao doente, para ele colaborar na luta. Tem que colaborar na luta. Bem, e isso é fundamental. Os doentes têm que proativamente colaborar. Caso contrário, a vida é encurtada, seguramente. Agora dei-lhe a palavra ao Dr. Braga de Macedo. Dr. Jorge. Muito obrigado. É uma pergunta impertinente, mas é motivada pelo grande amor e amizade antiquíssima com o autor. E é impertinente por duas razões. Eu não li ainda o livro, ele já me deu aqui uma linda dedicatória, mas eu, pela introdução e pelas questões, penso que este aspecto que eu vou falar é outra omissão. E é uma omissão que me dói bastante. Acaba por ter a ver com os direitos de propriedade, mas não no sentido em que o meu colega Eugênio... Sem economia é o que os ingleses chamam pie in the sky, ou seja, é um bolo lá em cima, é muito bom, mas está longe.
E, Uma portanto, tarte, uma tarte. Tarde, pai, sim. Ok, mais não vamos tarde. agora ser impertinentes também. Esperas pela pergunta e depois respondes. Mas sim, é melhor. Tarde, sim, não sei, pois. Agora, está longe, o ponto é que está. E, portanto, o que eu julgo é que é impossível fazer aquela equação tão bonita da página 103 sem pôr lá, além do mais democracia, um critério de sustentabilidade. Não é só a sustentabilidade económica e financeira, mas é que sem ela é que as coisas não acontecem. E, portanto, numa segunda edição, tenho a certeza, Chico, que vai ocorrer. Tu põe lá um bocadinho de economia, está bem? Porque senão eu volto a perguntar. E é uma maçã. Jorge Avelino, tens toda a razão, mas a questão, reparemos, não é só um problema de economia. A sustentabilidade tem a ver com aquilo que já foi aqui citado, mas que muitos não associam, sobretudo, a garantia, ou traduz-se na garantia, que estamos hoje a tomar uma decisão que não tem efeitos negativos nas gerações seguintes. Também é verdade, mas vou ter em conta esse reparo. Mas também costumo dizer que não é possível, e isto tens que estar de acordo, Jorge Avelino, não é possível exigirmos uma saúde em Portugal, onde estamos muito acima daquilo que era esperado em termos de ranking, porque o nosso PIB, em termos de ranking, coloca Portugal numa posição e a saúde coloca Portugal numa posição muito superior. Não é? E nós não podemos estar a pedir saúde para economias como a da Noruega, por exemplo. Não é? Pronto, aqui, mas isto é um bom motivo para conversarmos na praia. Muito bem. Bom, eu não sei se há mais alguém, espero que sim. Eu não estou a ouvir nas outras salas, mas pedi ali ajuda. Professor Saclarides, este é um assunto que lhe interessa tanto. Está ali o microfone. Pode. Bom, muito brevemente, talvez dizer que este livro é um livro invulgar, porque tem duas características muito interessantes. É muito fácil de ler e muito difícil de escrever. Se não acreditam, experimentem fazer um livro como este. E lendo este livro do meu amigo Francisco, que nos faz sempre pensar nestas coisas, sugeriu uma coisa estranha. Essa coisa estranha é propor-vos um pesadelo. Imaginem que, de vez em quando, à noite, acordam e têm o seguinte pesadelo. Uma população de portugueses, principalmente mais jovens, que desistiram de compreender o mundo em que vivem e que se limitam a colher os frutos mais à mão. E uma pequena parte da população que nos conta uma história que não tem nada a ver com a realidade. Portanto, são esses esforços de explicar coisas importantes de uma forma que chegue às pessoas que pode nos evitar cair neste pesadelo. E este pesadelo não é uma coisa tão irreal, apesar de tudo, do que aquilo que gostaríamos que não fosse. E, portanto, o livro está aí, é preciso fazê-lo chegar às pessoas. E não são as pessoas que aqui estão. Nós, os que aqui estão, aderimos com facilidade. São os outros que não estão cá. E talvez a SIC tenha um papel muito mais interessante a desempenhar nisso do que tem feito até agora. Encaixei. Bom, depois do professor Saclarides, Dr. Maurício, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito boa tarde. Queria cumprimentar naturalmente o Dr. Francisco Jorge por esta edição. Eu tenho uma pequenina história. Também faltou um capítulo sobre a saúde oral. Sim, ele está lá. Implicitamente ele está lá. Estou certo que sim, porque a história tem precisamente a ver com isso. 2013 tinha acontecido a segunda cimeira das Nações Unidas dedicada a um tema da saúde, depois do HIV-Sida nos anos 80, dedicada às doenças crónicas, e eu pedi para falar com o Dr. Francisco Jorge e ele explicou muito bem, foi mesmo isso, uma explicação que me inspirou nestes anos todos,
sobre o que eram as doenças crónicas e os fatores de risco que, na altura, as conclusões dessa Cimeira das Nações Unidas referenciavam relativamente à saúde oral e à saúde visual, fatores de risco que tinham em comum com os grandes grupos de doenças crónicas. Foi no Rio de Janeiro. Exatamente, exatamente. E, portanto, este é um comentário sobre, eu estou certo que no livro, não li, estará isto, não precisa de lá estar saúde oral, não sei se está ou não, mas não precisa de estar. Mas a minha pergunta, que talvez fosse dirigida, melhor dirigida a adultos, é porque quando entrei nesta sala, eu verifiquei que já há muito que não via alguém mobilizar tanta gente e de tanta qualidade para um tema da saúde. O que é que acha que se deve isto? Ou ao Dr. Francisco Jorge ou ao tema? Deixa-me aqui numa... Decida. Mas eu respondo. Eu respondo. E, de facto, esta se calhar foi uma das razões porque eu aceitei vir até aqui. Primeiro porque gosto muito de saúde, trabalho em jornalismo de saúde há muitos anos e gosto cada vez mais. Depois porque li o livro e volto a repetir aquilo que eu disse, este livro é um desassossego e, portanto, chama-nos cada vez mais para pensar e, no meu caso concreto, fazer jornalismo em saúde. Extraordinariamente importante, e eu falo na minha profissão, e se calhar é isso também que fez tanta gente vir, não sei se será isso. O Dr. Francisco Jorge, tal como o professor Saclarides, tal como a professora Odete Ferreira, conseguiram traduzir para que todos nós percebêssemos a importância de perceber saúde, ou de saber um bocadinho mais de saúde, e a importância que as políticas de saúde tinham no nosso bem-estar e na nossa felicidade. E se calhar é isso que traz tanta gente aqui. Esta é a minha explicação, admito que possa haver outra. É sobretudo também porque o livro é muito barato. Com capa dura 5 euros, hoje tem desconto, e capa mole 3,5 euros, e portanto o pessoal hoje, enfim, todos sabemos, tem uma grande procura. Eu penso que agora é o momento de então finalizar. Queria agradecer, pois entretanto foram chegando amigos. Sim, então a última intervenção, quem é? Faz favor. Pode haver mais. Afonso. Olá. Diga lá. Boa tarde. Meu nome é Afonso Moreira, sou médico interno de saúde pública e também voluntário aqui da Cruz Vermelha, a convite do professor, que tenho uma grande admiração e que tenho vindo a admirar ainda mais. A minha pergunta, talvez um bocado, não provocatória, mas que poderá originar alguma resposta polémica, é, como referiu, já sabíamos que muitos destes problemas prioritários de saúde pública se iriam colocar e que se vão colocar ainda mais. E, portanto, assumo que interpreta que algo tem falhado ou algo tem bloqueado que as medidas corretas de saúde pública não tenham sido postas em prática. E eu gostava de saber a sua opinião sobre o que é que poderá ter sido, porque, lá está, não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, os recursos, se não foram direcionados para aí ou se não estão a ser bem aproveitados, porquê? Não, Afonso, nós, os dois, sabemos que os governantes, sabemos porque você gosta de política e está inserido em movimentos políticos, e, portanto, sabe com certeza que os governantes são invariavelmente confrontados com desafios. A ministra Marta Temido hoje não está cá porque está em negociações prolongadas com os enfermeiros, neste caso, que, como sabe, têm reivindicações de caráter muito grave em relação aos doentes nos hospitais. Enfim, e por isso não está aqui presente. Portanto, há prioridades. Eu compreendo que, a nível de governação, há prioridades. E, por outro lado, também é preciso reconhecer que os investimentos em saúde pública vêm-se muitos anos depois, em regra. E, portanto, das legislaturas, não sei se elas são curtas ou há aqui um problema, por isso é que, provavelmente, temos que, no início, uma vez disse ao Dr. Paulo Macedo, a quem agradeço estar aqui, tenho muito apreço, muita amizade
pelo Dr. Paulo Macedo, o nosso antigo ministro, disse-lhe que as medidas, a propósito de nós pensarmos, estávamos a conversar sobre a importância da divisão dos médicos, ou num lado ou no outro, e não haver os problemas que hoje são por todos reconhecidamente de evitar. E estas medidas têm que ser tomadas no princípio. Da Francisco Jorge, então, mas como é que isto se faz? Isto se faz no princípio da legislatura. E porque é para dar tempo. Há medidas que têm que ser tomadas, mas os governantes não têm muitas vezes tempo por razões que têm a ver com a agenda política que nós estranhamos. Por isso fica aqui o reconhecimento da importância de todos nós investirmos mais em pensamento e fazermos com que os programas políticos são muito importantes, daqueles que conduzem a política no país, para terem em conta, em termos de planeamento, conforme, Daniel, tu disseste, em relação àquele escrito do teu pai, portanto, que estas coisas têm que ser todas planeadas e evitarmos depois cairmos em problemas inesperados. Portanto, queria terminar. Tenho que agradecer, naturalmente, e destacar aqui, já falei dos meus amigos da família Sampaio, mas tenho aqui que dizer que são todos membros da família presentes. E, naturalmente, sobretudo, às deputadas e aos bastonários e aos membros do Governo, o Dr. Marcelo Grilo, ex-governante, o Jorge Braga de Macedo, ex-governante, Paulo Macedo, ex-governante, tantos ex-governantes ali, António Correia de Campos, mas, enfim, nunca se sabe se voltará um dia ou não, mas a verdade é que a experiência de todos nós é muito importante ser mobilizada para responder aos próximos desafios. Muito obrigado a todos. Bate palmas. Bem, antes de se levantarem, eu gostaria de dizer que na biblioteca há agora uma sessão de autógrafos, mas ainda antes disso, queria deixar-vos só uma pequena mensagem. Eu habitualmente não consigo, nestas situações, não consigo deixar de dizer. Eu acho que todos vós têm, de alguma forma, uma voz ativa nesta área da saúde, têm que se lembrar que o jornalismo é das áreas mais importantes para fazer chegar aos cidadãos informação séria, para que os cidadãos um dia possam ajudar também a criar políticas e exigir dos políticos melhores políticas para terem uma boa saúde pública. Vá, beijinho. Já disse que é na biblioteca. Então, gostou?